O futuro está perdido? Filósofa fala sobre as novas gerações. Você aí, da geração Z, da geração Alpha, da geração Betinha, vai agora descobrir por que que a tua vida, teu futuro, teu presente parece ser tão, né? Como é que é? Despromissor, né? Não promissor. Vamos lá? Professora Marilena Chauí no Inteligência Limitada. Simbora! E essa geração mais nova, você tá Olha, pessimista, tá otimista? eu tô preocupada. Não tô É. nem pessimista nem otimista. Não Eu sei se é tô. verdade, né? A É, pesquisa que falaram que é a primeira geração que é menos inteligente do que a anterior, né? Porque a tendência sempre foi a geração ser empurrar mais algo. E inteligente, essa é a né? primeira que, segundo alguns dados, é a. Eu fico curioso só para saber como que eles fazem essa pesquisa. Tipo, como que eles medem se uma pessoa ficou mais ou menos inteligente, né? Tipo, é um teste de QI? E é sério mesmo, não é sacanagem não. Eu queria realmente saber. Porque assim, enfim, medir inteligência, né? É realmente uma dúvida, se alguém tiver respostas. É menos inteligente que o anterior. O que me preocupa muito, né? É o que eu chamo a compressão do espaço e do tempo e que o celular indica, né? Porque a compressão do espaço, em vez de você ter o espaço vivido, do corpo, das coisas, Da, o da espaço vivência o espaço é da aqui, tela. aqui. E o tempo não é mais o tempo vivido, o tempo das relações, do passado, do futuro. É. O tempo é agora. Então você tem uma situação de atopia, porque o espaço é um ponto, e uma situação de acronia, porque o tempo é um instante. E Pesado. o fato de que os jovens consideram que existir é ser visto. Ser é ser visto. Isso desemboca num narcisismo desesperado. Ao mesmo tempo, há essas duas figuras assustadoras, o chamado cancelamento, que é o assassinato socialmente aceito, e o assassinato de quem pensa diferente ou quer diferente. Qualquer diferença, você produz o assassinato, a exclusão, né? Você, portanto, deixa de ser visto. E, ao mesmo tempo, eu descobri a quantidade de jovens que consultam o chat GPT perguntando qual é a formas indolores de suicídio. Nossa. Então, Cara, é um negócio bizarro assim, né? Porque essa dimensão, né, da mudança da percepção de tempo e da percepção do espaço, é claro, né? O celular, como eu já tinha até comentado na live de ontem, né? O celular, ele é uma extensão do nosso corpo, né? Ele já se tornou um objeto no qual a gente faz a mediação com todas as nossas relações, né? Que a gente faz a mediação com todo o nosso atual sentido de existência. E é a partir dessa mediação instantânea que a gente vai regulando também as dimensões da nossa própria vida. Então, existe um sentimento, né, um senso de urgência cada vez maior por parte dessa comunidade, né, da comunidade em torno das redes sociais, da maneira de como essas informações vão circulando. E principalmente isso, né? A gente precisa sempre lembrar que quando a gente está tratando de história, quando a gente está tratando de um momento, a gente está tratando de um momento inserido dentro de um determinado contexto da economia política. O que isso significa? Significa que quando a gente está falando sobre essa sensação de espaço comprimido, de tempo num ponto, etc., a gente está falando isso como a gente está revelando isso como um produto da maneira de como as nossas relações econômicas no presente estão dispostas, né? Então, essas relações econômicas que a gente tem são relações cada vez mais imediatas, são relações em que o capital vai se acumulando e se concentrando, principalmente de maneira cada vez mais desigual, de que a gente vai se tornando cada vez mais vendedor da gente mesmo nesse mecanismo da precarização geral do trabalho, né? Então, esse processo, né, de acumulação de capital, de aceleração do capital, de aceleração do consumo, né? Querendo ou não é isso, a gente está falando de uma aceleração do consumo de informações, né? Então você vai lá, vai abrir teu TikTok, vai abrir teu Reels, vai abrir não sei o quê, passar, 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 passar. Pode anotar, vocês provavelmente não vão lembrar de 5 vídeos que vocês viram hoje durante o dia. Sei lá, 7 vídeos que vocês viram durante o dia. Por quê? Porque
é um mecanismo de consumo e de encerramento que é muito acelerado, que é muito rápido. Porque é esse mecanismo de consumo que permite que as pessoas continuem consumindo no telefone. Então, o que você tem é uma perda do processo de elaboração, né? É uma perda desse processo de você poder tá ali rearticulando, tá ali elaborando, tá ali dando tempo para o tempo seguir, né? Eu acho que é principalmente isso. Eu acho que hoje a gente vive uma dinâmica de tanta aceleração, de tanto desdobramento, que a gente não permite que o tempo, a gente não dá tempo ao tempo. A gente não dá tempo para o tempo seguir. As coisas são imediatas, as coisas são instantâneas. As coisas vão sendo exploradas dessa maneira para, enfim, né, para poder acostumar a gente a essa aceleração. É uma perspectiva que vai se tornando cada vez mais o novo normal. Aí a consequência é essa. Se você tem menos o processo, se você tem um processo de elaboração menos marcado, né? Ou seja, se você não dá tempo para o tempo, a tendência é que você vá só superando uma coisa atrás da outra, numa aceleração cada vez maior, né? E cuja tendência, né, nesse contexto todo, é piorar. E aí, junto com isso, a gente está falando, né, de uma educação que é cada vez mais conteudista nesse sentido, de um projeto educacional que é cada vez mais imediatista também nesse sentido. É a vida no futuro, né? É a vida no futuro constantemente. Eu cheguei à conclusão de que, no momento, se nós não fizermos alguma coisa, nós estamos diante de uma subjetividade que é narcisista. O celular virou oráculo. É pior do que isso. O celular virou uma extensão de nós mesmos. Ele virou uma extensão. Ele virou uma parte do nosso corpo. Só que é uma parte do nosso corpo. Entendeu? Só que é uma parte do que a gente faz, do que a gente se realiza, do que a gente comunica. É isso aqui. E, além de narcisista, é depressiva. Porque o Freud mostrou que o narcisismo é inseparável da depressão. Ah, é? Né? Vilela falando, é verdade. Então, o que é que nós vamos fazer com uma juventude que se torna narcisista e depressiva? Então, eu estou muito preocupada e há um estudo muito bonito feito por um conhecido meu, em que ele diz: quem é o novo operário produtor do capital? Os nossos olhos. São os nossos olhos. Você basta ver que o que se pergunta é quantas visualizações, quantas visualizações. Nossa, que verdade. Então, eu acho que nós estamos num momento de uma mutação social, cultural, política. E que a gente tinha que tomar pé com relação a isso. E ter propostas. Para não acontecer, segundo a máfia do PayPal, do Vale do Silício, que manda no mundo. E principalmente porque está sendo muito rápido. Todas as revoluções que a gente teve no passado foram mais lentas e teve um tempo para o povo se adaptar. Agora não. Não, agora é mais ou menos assim. E tipo, eu acho que não é que teve mais tempo para as pessoas se adaptarem. É porque a gente chegou num nível de desenvolvimento das forças produtivas, a gente chegou num nível de desenvolvimento técnico-científico que fez com que essas mudanças de caráter tecnológico, de caráter técnico mesmo, né, fossem mais profundas num tempo mais curto, num espaço mais curto de tempo. Fez com que a gente fizesse essa percepção do encurtamento do tempo, né? Tipo, só que se você pensar proporcionalmente, a invenção da máquina de fiar na Revolução Industrial, a invenção do rádio, a invenção da televisão, a invenção desses aparelhos, né, desses mecanismos da internet, da microcomputação e tudo mais, elas vão num grau de exponencialidade encurtando o tempo. Então, o que isso significa? Significa que quanto mais essas forças produtivas se desenvolvem, mais elas se desenvolvem num espaço menor de tempo. Então, tipo, é uma coisa que vai sempre dobrando de tamanho em relação ao anterior, né? Dobrando, forma de dizer, né? Mas que vai sempre fazendo esse tipo de movimento. E no caso do celular, da rede social, a gente ainda tem uma questão que é importante, que é a seguinte: a questão de que a gente trabalha na rede social. Vocês sabem disso, né? Estão ligados? A gente trabalha na rede social. O que isso significa? Significa que a gente está constantemente inserido nessas plataformas e quando a gente fica vendo, passando, não sei o que lá,
A gente está gerando um commodity, a gente está gerando um produto, a gente está gerando dados que vão ser exportados, que vão ser vendidos lá para fora, que vão ser utilizados por empresas aqui dentro para comprar, etc, etc. Né? Então é um processo de trabalho constante. Por isso que eu sinto também que a gente está... Legal, o microfone, nem o microfone aguentou, peraí. A gente está vivendo um processo em que a gente está trabalhando sem parar. A gente está trabalhando insistentemente, a gente está trabalhando frequentemente, a gente está trabalhando o tempo inteiro. Por isso que a gente está vivendo um cansaço generalizado. A gente pode ter daqui 5 anos, sei lá, 90% de pessoas que não sabem... Tão desligadas do que está rolando. Exatamente. O que vai fazer com esse povo todo? Eu tenho me perguntado muito isso. Né? Eu tenho um filho de 8 anos, eu fico aterrorizado. Assim. E se você levar em conta que determinadas formas de poder, como é o caso do Trump, por exemplo, são baseadas nesse poderio do Vale do Silício. Total. Né? Total. Ele se fechou com eles porque ele sabe que o poder está aí hoje em dia. Então você tem o risco de carregar a civilização nessa direção. Porque o objetivo deles está muito desalinhado com o objetivo do planeta ou da humanidade. Total. Olha aí. A quantidade de água e de recursos naturais para você rodar esses novos algoritmos da inteligência artificial são absurdos. E vão ser depositados, né, nos países de capitalismo dependente. Uma energia absolutamente impensável. Um bom dia é uma gota, né? Parece que é. Cada bom dia é uma gota de água. Então, complicado. Viu? A gente tem vários desafios, né? Aí pela frente. Esse é um desafio. O desafio o jovem não consegue mais ter atenção em nada. Ele não consegue ler um livro, assistir um filme de 2 horas. Ele não consegue sem mexer no celular. Não, eu estava conversando com um neto meu que está começando a fazer... Quantos anos? Ele tem 25. Tá. E que está criando um centro de estudos com aulas e tal. E eu dei algumas aulas, né, para o CONEPEN, chama Conhecer e Pensar. E ele dividiu as aulas, são módulos de 10 minutos. Eu disse, mas como módulos de 10 minutos? É muito curto, né? Nossa, módulo de 10 minutos. Que isso, cara? Que isso, gente? Meu Deus. Gente, vocês conseguem assistir alguma coisa? Tipo, vocês acham que faz sentido ter uma aula de 10 minutos? Mano, as aulas do curso de História, elas têm... Bom, bate 40, 50 fácil. Fácil. A aula de ciclo do açúcar, né? Do sistema colonial açucareiro do curso, bateu mais de 1 hora. Então, percebe, né? Mais uma vez é isso que a gente está mostrando aqui. Mais uma vez. É um aprendizado, né? Não é aprendizado, é consumo. Entendeu? Não é aprendizado, não é elaboração. É consumo da informação. Consumo. A informação, aquilo ali vai se tornar uma mercadoria ultra volátil, ultra rápida de ser consumida, de ser acabada. E aí, nesse mecanismo, a gente vai precisando consumir cada vez mais rápido. Eu falei pra vocês, né, outro dia que o YouTube, né, o YouTube Premium, agora ele tem essa função aqui, ó, de ver o vídeo 4 vezes mais rápido. Eu já achava 2 vezes mais rápido uma atrocidade. Já achava, assim, uma atrocidade. E agora tem 4 vezes. 4 vezes. Cara, vamos ver como é que fica 4 vezes, só pra efeito de cálculo, né? A gente parou aqui no 5h30. Meu Deus. Meu Deus. E eu dei algumas aulas, né, pro CONEPEN, pra Pensar. E ele dividiu as aulas, são módulos de 10 minutos. Eu disse, mas como módulos de 10 minutos? Nossa, me dá até uma gastura, velho. Que isso, que loucura. E ele disse, é o que é atenção. E eu fico transtornada. 10 minutos para algumas pessoas até é muito. E eu fico transtornada. Tá querendo maratona, pô? Nada, porque eu venho de uma tradição lá na USP, em que nós damos, nas ciências humanas, cada um de nós, quando vai dar aula, a gente dá 4 horas de aula. 2 horas, um intervalo, mais 2.
a ideia de que a atenção é de 10 minutos... Nossa, como é que, loucura. Como é que você vai trabalhar com literatura, com filosofia, com ciência, com... Não tem como. Não é? Eu fico... Eu também. Eu fico muito desarvorada, viu? Pois e é. na minha idade é uma coisa muito triste, porque eu sei que eu não vou estar aqui para ajudar, para ver como é que vai ser. Não vai dar tempo para mim, né? Eu também penso então, isso. Né? E eu não vejo ninguém numa outra faixa de idade bem abaixo da minha que tenha essas preocupações e trabalhe com os jovens esses problemas, né? Porque é uma nova cultura, é uma nova civilização, é efetivamente um admirável mundo novo. Pois é. Caraca, é isso, né? É interessante pensar como a elaboração, o tempo para elaboração, o tempo para poder processar as coisas, é um tempo que vai sendo cada vez mais apagado na nossa realidade, né, no nosso contexto, justamente porque a gente precisa estar mais acelerado nesse ritmo de processamento do ciclo de valorização do capital, né? Então, não dá mais tempo, em tese, né? Não tem mais tempo para você poder parar, pensar, avaliar. Pô, para refletir, assim. Uma pessoa que está, por exemplo, fazendo terapia, né? Está fazendo análise, sei lá. Às vezes a pessoa está falando sobre um problema, sobre uma questão, sobre uma dimensão da vida dela, que ela vai demorar muito tempo para elaborar sobre aquilo, que ela vai passar, dar uma volta, que ela vai embora, que ela vai falar sobre aquilo constantemente. E esse tempo da elaboração ele é importante, porque ele vai dando tempo ao tempo, né? Como eu tinha comentado. Um processo científico, gente. Processo científico. Quanto tempo demora para que uma pesquisa seja efetivamente aplicada, seja ali avaliada pelos pares, seja testada, tenha o grupo controle, não sei o que lá. Quanto tempo isso demora, né? Então, é interessante porque a gente vê que a dinâmica de operação dessa acumulação de capital que a gente vive hoje é de um tempo que não presume, que não libera esse tempo de maior elaboração. Ele não libera a gente para poder fazer as coisas com calma, né? É tudo no senso do imediato. Então é responder na hora, é entregar na hora, é fazer na hora, é assim, tudo muito ansiogênico. Muito ansiogênico. Comentei ontem na live, né, brincando, que de terça para quarta, o Mandani foi eleito, né, lá prefeito de Nova York. E na quarta-feira, ontem, né, dia 5 de manhã, a galera já tava assim, e o prefeito, e o prefeito, e o prefeito, e o prefeito. E tipo, não é uma crítica em ninguém a particular, né? Não se sinta, né, criticado, não é isso. Não é sobre você, meu cristalzinho, né? Mas é de ver como a gente se habituou a esse tipo de consumo. A gente se habituou a esse tipo de processo, né? Então, tipo, se não acontece nesse tempo, que é o tempo determinado pela máquina, que é o tempo determinado pelo algoritmo, que é o tempo determinado pela rede social, que é controlada por um capitalista, que é dimensionada nesse projeto para poder gerar essa acumulação e gerar essa mais-valia, é um tempo totalmente alheio ao nosso, né? É um tempo totalmente alienado à nossa própria existência. Talvez seja por isso que a gente esteja enfrentando cada vez mais essa dimensão, essa dinâmica de sofrimento constante, né? Porque é um tempo que vai nos sendo alienado de maneira cada vez mais aguda, de maneira cada vez mais forte, e que a gente vai, enfim, né, se submetendo a ele, porque, né, fundamentalmente, é um cenário em que a gente tem cada vez menos escolha, né? Tem cada vez menos escolha concreta de sair dessa articulação, né? De sair dessa movimentação do tempo. A busca pelo prazer, imediato. Tudo é aqui e agora. Tudo é descartável, aqui e agora. Relacionamentos, né? Empregos. Tudo. É a dinâmica da mercadoria mesmo, né, gente? É a dinâmica da mercadoria mesmo. Você consome a informação, ela caduca, você vai consumir outra. Então, tipo, é isso. Você assiste um vídeo sobre o prefeito de Nova York. Aí você vai lá, vai assistir 1, 2 vídeos, tal, vai ficar com aquilo mais ou menos na cabeça, vai entender, então é por isso. E acabou. É isso. Uma atenção de 10 minutos. Né? Então, eu me preocupo muito, mas não...
E eu tenho uma pena, porque eu não vou estar aqui para ver o que vai acontecer. A gente tá falando desse Ah, mundo, vamos falar do Marilena. mundo que era desse mundo de livros. E aí, o que a senhora pensou em seguir e qual caminho fazer para estar perto desses livros, para estar perto da filosofia? Então, eu acabei indo para a filosofia. A história de eu ir para a filosofia é muito divertida. No meu tempo, o ensino, que se chama de ensino médio hoje, era dividido em duas partes. Você tinha, durante 4 anos, uma coisa chamada ginásio. Tá. E depois você tinha 3 anos, que era chamado o curso clássico para os que iam para as humanidades e o curso científico para os que iam para as ciências e medicina, etc. Funde 2 em ensino médio dividido entre 2 áreas de conhecimento. Então, no curso ginasial você aprendia línguas, mas no curso clássico a gente tinha História Geral e do Brasil, Geografia Geral e do Brasil, Latim, Grego, Espanhol, língua e literatura latina, língua e literatura grega. Isso daí num recorte, né, gente? Vale lembrar aí, isso num recorte social, num recorte de realidade muito inscrito dentro pensando, né, a realidade das escolas Brasil afora, né? Essa oferta, esse tipo de disponibilidade não era algo exatamente presente para todas as pessoas. Tá bom? Só para... Língua e literatura espanhola, língua e literatura francesa, língua e literatura inglesa. Né? E filosofia. Bom, aí a gente não faz... Eu tinha um grupinho de 5. Ó, informação aqui, ó, para vocês ficarem tristes, né? Sabe quando foi a lei? Sabe de quando é a lei que estabelece a obrigatoriedade e a gratuidade da educação básica dos 4 aos 17 anos, abrangendo o infantil, fundamental e ensino médio? Sabe de quando é essa lei? 1996. Cara, se parar pra pensar, né? O voto concedido para analfabetos, que já é bem menor hoje em dia, mas nos anos 80 era um volume gigante de pessoas do Brasil. Quando que o analfabeto pôde votar? 1988. Constituinte de 88. Ou seja, né? Acho que é importante para a gente ver que os avanços que a gente teve nesse sentido são extremamente recentes. Extremamente. Éramos 5 intelectualizadas. E uma tarde, né, nós estamos esperando para entrar em aula, e chega um sujeito lindo de morrer. Lindo. Quem? Parecia... Era uma mistura de... Naquele tempo, havia 2 galãs, sabe? O James Dean, que morreu muito jovem, e Marlon Brando. Tá. Esse sujeito era uma mistura de James Dean e Marlon Brando. E ele chegou de moto. Naquele tempo, moto ou era no cinema... Ah, é? Ou ninguém. Não se via muita moto. Não se via muito moto. Era uma coisa de artista de cinema. Ele chegou de moto, estacionou. Bom, nós fomos para a sala de aula, de repente ele entra. Ele entra com um cigarro. É isso, né, galera? Mano, a rapaziada fumava na sala de aula, entendeu? Rapaziada abria um pigas na sala de aula. Aquele videozinho da Maria da Conceição Tavares fumando no meio da faculdade. Porra, isso pra mim é absolute brilliance. Absolutamente brilhante. Imagina, professor Gugu com um pigarro. Fala, meu aluno, diga o que você quer. Professor Gugu, eu queria ter uma dúvida. Pode falar, querido. Tô te ouvindo. Aqui é Copeúva. Alameda Yaya, não é? Todo mundo tinha o potencial de ser Betty. Aqui quem fala é Betty. Você vê, na época que podia fumar em restaurante,
podia fumar em avião. Tinha uma pessoa triste? Quantos deprimidos tinha? 0. Não tinha uma pessoa deprimida. Uma só. Não tinha um ansioso. Não tinha uma pessoa que, a vida, o colapso climático, o chat GPT. Não tinha uma pessoa. A ansiedade? Shhh. Toma esse cigarro, neném. Nossa, imagina como devia ficar sua roupa indo no restaurante que podia fumar. Nossa, velho. Você comer um filé a Osvaldo Aranha com sabor cigarro, né? Sabor Marlboro branco. Pelo amor de Deus. Tá na sala, Ai, que nojo. pra lá e pra cá, na frente do quadro negro, e ele diz assim: Palamede da escola Eleata, Zenão disse que Parmênides tem razão. O ser é, o não ser não é. E foi. Começou assim. Quando a aula terminou, Virava assim. várias das minhas coleguinhas estavam chorando. Que eu não tinha entendido nada. O que aconteceu? Mas nada. E a senhora? Outras estavam perplexas. O meu grupo estava perplexo. E aí eu disse, gente, eu acho que eu sei o que aconteceu. Ele explicou pra gente o que é o pensamento pensando a si próprio. E o que é a linguagem falando dela mesma. Ele explicou pra nós o que é pensar e o que é falar. Eu acho que foi isso. E não deu outra. E com isso, meu grupo se apaixonou por filosofia. Nós vamos fazer filosofia. Olha só. Nós vamos fazer É filosofia. o que eu falo, né? Professores podem mudar a vida, né? Eu fui fazer filosofia por causa de Zelão de Eleia, porque o ser é e o não ser não porque é. ele era lindo também. Se fosse um cara feio, talvez não faria, né? Não, e porque ele era lindo, deslumbrante. E de moto. Ai, de moto. E de cigarro. Filósofo de moto e de cigarro, né? Porque naquela época o cigarro, né, era Nossa, era uma coisa de estilo. Humphrey Bogart, né? Ótimo papo, né? O futuro da juventude veio aí também com um exemplo de juventude pra gente ver como as coisas mudam, né? Antes era o cigarro, agora é o vape de Blueberry Ice, não o do Fantástico. O que mais? Monster Mango Louco. Qual outra característica do jovem? Não é mais filosofia, agora é o quê? Curso de bolo de pote, código da riqueza, empreendedorismo, curso de investimento, frequência, Labubu. É isso, né? O Labubu é o nosso Pokémon da caçulinha. Para os 25 mais. Deve ter um Labubu fumante. É uma boa pergunta. Será que tem Labubu fumante? Não sei. Vamos descobrir.